Amado Deus, eterno Pai, esse dia de hoje, Senhor, entregamos a nossa vida em adoração a Ti. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos ouvir a Tua palavra nesta noite. Ó Deus, abra o nosso coração, o nosso entendimento. Dá-nos sabedoria, Senhor, para que possamos entender. Não só entender, mas colocar em prática a Tua palavra. Em nome de Jesus, se conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, vamos abrir em Juízes, tá? No livro de Juízes, vamos fazer a leitura no capítulo 13, o versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Versículo 3. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Glória a Deus. Mais na frente, no capítulo 14, diz assim: eu estava lendo em outra Bíblia e quando a gente pega essa aqui fica mais difícil, né? Versículo 6 diz assim: Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. No 16, diz assim a palavra do Senhor no versículo. Nossa. Versículo 28 diz: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, meu Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, o tema hoje, eu procurei várias pessoas para poder estar aqui, a gente foi entrando em contato, mas ninguém. Uns diziam que não tinha, que não dava para estar falando sobre esse tema, outros diziam que tinha compromisso. Acabou o quê? Eles querem saber, vamos logo estudar, vamos logo se preparar e trazer a palavra. Né? E para falar da imoralidade sexual, eu venho aqui abordar, trazendo o personagem de Sansão. E o personagem de Sansão, irmãos, eles traz muitos pontos em que traz, inclusive, até quebra alguns paradigmas que fala que aquele que é escolhido o espírito não se afasta, não deixa, não cessa, o Senhor não se afasta dele. E a gente percebe que Sansão, separado, era, escolhido, era. Ele foi levantado para libertar um povo? Sim. Ele pecou? Sim. Ele viveu em imoralidade sexual? Sim. Ele foi desobediente? Sim. Ele agiu com a força do próprio braço, literalmente. Mas ele acreditava que essa força vinha dele, era dele. E ele colocou nele mesmo a força e a esperança de conduzir e de manter. Só que, na verdade, nada era dele, nada era para ele, tudo era para o Senhor, para a glória do Pai. Diz a palavra aqui onde a gente leu no 13:1, em que aquele povo, mais uma vez, tinha desagradado o coração do Senhor. E quando desagradou, entrou num deserto, entrou num pancadão de 40 anos. E 40 anos, irmãos, não é
40 minutos, não é 40 dias, é uma vida, são 2 gerações de 20. E o Senhor vai e chega em uma mulher que era estéril, dizendo aí que também, aqueles que vivem em oração, o Senhor abre a madre, o Senhor faz os planos dele, o projeto é dele. E ele abre a madre daquela mulher, e ele coloca ali naquele ventre um libertador, um abençoado, um escolhido. E aí se cumpre também a palavra dos profetas, onde diz que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Quando nós temos um propósito, quando nós temos um destino, quando nós somos separados para estarmos como coluna dentro da nossa casa, somos levantados dentro do nosso lar, o Senhor tem um propósito, então nós somos conhecidos de Deus, desde o ventre da nossa mãe. Então, havia condições para aquele que era separado, libertador. Ele iria viver como um nazireu. Ele não iria cortar o cabelo, ele não iria comer de algumas coisas, não iria tocar em animais mortos, tudo que era impuro. Ele tinha, foi dado alguns pontos que ele não poderia romper, que não poderia quebrar. Fora que ele deveria ser grato e obediente. E a gente vê que em Sansão uma autossuficiência muito grande. A gente percebe que Sansão, ele tinha conhecimento de quem era Deus na vida dele, ele sabia no início, logo no comecinho. Se a gente pegar para a gente ver, Sansão, ele sabia quem ele era para o Senhor, como escolhido. Eu acredito, irmãos, inclusive, que como pai e mãe estavam na presença de Deus, como o pai e a mãe dele eram pessoas de oração, eles já conduzia o menino nesse caminho, como diz a palavra do Senhor, guia os teus filhos no caminho de luz, né? Guia os teus filhos no caminho da palavra do Senhor, para que eles não venham se desviar. Principalmente este que já desde o ventre já era separado. O anjo do Senhor fez uma visita àquele casal. Então, aquele casal era um casal que me faz entender que vivia debaixo da oração e da presença do Senhor. E eles são escolhidos para trazer esse menino, para conduzir esse menino debaixo desses ditames. Como diz, que será nazireu. Então, ele fala que não era para viver, não, diz aqui, de tudo quanto procede da videira, tu não comerás, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, tu guardarás. O anjo chega e dá essa mensagem, fala isso, deixa esse ponto dito, e a gente vê que no capítulo 13, no versículo 24 diz, depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Então, enquanto separado, enquanto escolhido debaixo de uma casa, também em luz, aquele menino cresceu. Mas existe um negocinho, irmãos, assim, que está dentro de mim, está dentro de você, que são os nossos desejos da nossa carne, e são as coisas que se apresentam para a gente, que em nós tem que habitar o Espírito Santo. Mas se eu me mantenho ali, firme na presença, me alimentando do que é santo, é óbvio, é evidente, as minhas decisões, elas vão caminhar e enveredar para esse lado. Mas se eu estou caminhando, estou seguindo caminhos aonde não tem luz, pessoas que não caminham em luz, eu escuto coisas que não vêm do reino, eu vejo coisas que não me acrescentam enquanto espirituais, isso aí vai também ter um peso nas minhas decisões. E a palavra diz que Sansão dá início de forma rebelde com os seus pais em desobediência. Quando ele vê, a palavra diz que ele viu uma moça. Ele viu. Então, os olhos de Sansão foi a porta de entrada para que ele começasse um processo de desobediência. A palavra do Senhor diz que Sansão estava andando no meio do vinhedo, no meio da lavoura. Ali, Sansão também já estava caminhando em terras que, entre aspas, proibidas para ele.
Não é que o que ele estava fazendo, mas o que eu faço diz quem eu sou. Não é o que eu falo que vai dizer quem eu sou. É o que eu faço, é o meu comportamento, é a minha atitude, são as minhas decisões que determinam isso. Que vai dizer se eu tenho luz, se eu tenho um caráter moral, e se eu não tenho, se eu não estou andando em luz, se eu não estou andando em perseverança no Espírito Santo. Então, a palavra diz que Sansão viu. No momento que ele viu, ele já chega para os pais e diz: vi uma moça que me agradou e eu quero casar com ela. Ele não perguntou, ele não orou ao Senhor, e é interessante que nos 3 capítulos que fala sobre a vida e morte de Sansão e a sua caminhada, em nenhum momento a gente vê o Espírito falando com Sansão. A gente não tem nenhuma situação, mas diz que o Espírito agiu em Sansão. O Espírito deu força para Sansão. O Espírito o fortaleceu. Então, quer dizer, nada era dele, mas ele se comportava como sendo ele o próprio dono da força, que não vinha dos céus. Uma autossuficiência e uma arrogância, aonde diz: eu sou o dono da brincadeira, sou eu que mando. As leis são as minhas, as leis não são suas, a moral é a que eu ditar, a que eu disser. A palavra do Senhor diz que quando ele desrespeita ali os pais inclusive nós não sabemos se é esse o plano real que está destinado para o nosso menino. Mas Sansão era o bem-aventurado, era o abençoado, era o libertador, é aquele que foi escolhido para trazer liberdade. Então, como contestar a vontade e o desejo dos olhos de Sansão? Mas Sansão estava onde? Estava ainda na presença. Ele não tinha se desviado ainda da presença do Senhor. Ele continuava na presença do Senhor. Diz assim, no capítulo 14, desceu Sansão a Timná, vendo uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe: viu uma mulher das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por minha esposa. Porém, seu pai e sua mãe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos ou entre todo o meu povo para que vás tomar a esposa dos filisteus? Irmãos, muito cuidado com as escolhas. Muito cuidado. Hoje estamos aqui falando de uma palavra de moralidade sexual de alguém em que nasceu por uma promessa, nasceu como um abençoado, nasceu como um libertador, nasceu para trazer mensagem, para ser luz, mas ele começou a caminhar com quem não devia, desejou o que não era para ele e começou a se colocar orgulhoso e autossuficiente. E o primeiro ponto que eu queria trazer para os irmãos aqui é exatamente a autossuficiência de Sansão. A autossuficiência de Sansão, onde ele diz para ele mesmo: eu sou o escolhido, sou eu quem faço, sou eu quem quero, sou eu que determino, sou eu que conduzo o meu caminho. Eu não preciso de Deus. Por que eu precisaria de Deus? Não é? Eu sou um bem-aventurado, o Senhor já me abençoou. Eu sou um separado, eu sou um escolhido. E muita gente está vivendo dessa forma, ele está deixando família, deixando filhos para trás, abrindo um novo caminho, abrindo uma nova vereda, porque os olhos desejou e ele entrou naquela viela e ele acredita fielmente que Deus está com ele, porque ele é um separado, ele é um escolhido, e que não haverá consequências para ele, porque ele é quem? Ele é um escolhido de Deus. Ele tem a falácia, ele tem a sabedoria, ele consegue destrinchar uma palavra, ele fala o evangelho, ele tem habilidade em ensino, mas nada disso quer dizer que ele está agradando a Deus. Não quer dizer que Sansão, mesmo sendo um escolhido, as decisões dele faziam parte do plano de Deus. Nesse tempo, nesse instante, nesta hora de escolha desse primeiro casamento de Sansão, ele não consultou ao Senhor,
Ele não orou ao Senhor. Ele vivia como eu me governo. Eu me governo. Eu me coloco como dono dos meus passos na minha direção. Eu dito as minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Provérbios 26, 12. Quem pode colocar no chat para mim? Por favor. Tem crente aí, gente? Ou eu estou sozinha? Todo mundo já dormiu? Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Estão pegando a ideia, estão caminhando comigo na visão, no pensamento. Com Diz a certeza. palavra do Senhor lá, ó. Sim. Isso, irmã, amém. Provérbios 26, 12 diz, ó, vês um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Aquele que acha que ele é autossuficiente demais, ele não precisa de ninguém. Eu mesmo me governo, eu mesmo me domino. Quantas vezes a gente não já escutou por aí alguém chegar e dizer assim, você não precisa de ninguém. Ou então, eu não preciso de ninguém, não. Não estou precisando de você, não. Eu não preciso do seu conselho. Eu não preciso da sua opinião. Eu não preciso de você para falar nada. E assim vai levando. Os falsos pensamentos. Então, a palavra do Senhor diz, irmãos, que ele abate o soberbo. Ele abate o soberbo. Ele não levanta, não. Esse que se levanta sozinho, achando que está agradando o coração de Deus, não está agradando o coração de Deus. Não está. Sansão, ele estava vivendo uma autossuficiência tão grande que ele era pastor de si mesmo. Ele era dono do seu próprio caminho, das decisões. Ele não tinha ninguém acima dele, porque ele não considerava ninguém melhor do que ele. Até porque o Senhor deu uma força fenomenal para ele, sobrenatural para ele. Então ele fazia o que ele queria, ele pegava o que ele queria. Ele era o seu próprio exército, ele não precisava de exército nenhum, gente. Ele era o seu próprio exército. Então ele era muito confiante nele mesmo. Interessante que a gente segue na história de Sansão e a gente vai se deparando, após a sua desobediência com os seus pais, a sua insubordinação, a sua ingratidão com os seus pais, a gente vê que ele se desvia do caminho. No versículo 8 do capítulo 14, diz assim, irmãos: depois de alguns dias, voltou ele para tomar e, apartando-se do caminho. Apartando-se do caminho. Irmãos, você quer a continuidade da história? Onde ele vai até a cidade, onde está a moça a qual ele se agradou, e ele rompe ali naquele momento com os pais dele. Ele rompe, entra em desobediência, e indo em caminho, ele vê o leão, ele vê um leão e ele mata, e ele rasga o leão, que foi um dos versículos que a gente leu ainda há pouco, que o Espírito do Senhor, de tal maneira se apossou dele, ele rasgou, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Ele rasgou o leão, ele matou o leão. E diz aqui a palavra do Senhor que passou-se uns dias, ele desceu para ir ver a mulher a quem ele se agradou, a quem os seus olhos viu, quem os seus olhos desejou, e os olhos da gente tem que saber onde está sendo colocada a nossa visão, porque ele é a porta de entrada para o nosso coração, é a porta de entrada para o nosso ser, o nosso desejo e a nossa vontade. É uma porta sendo aberta e a gente tem que estar em vigilância. A porta em que eu abro os meus olhos para estar na televisão, na internet. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, e só um minuto. Os nossos olhos, ele está sendo aberto, irmãos, para muitas coisas que a gente está vendo aí, uma abertura de tudo pode, de tudo é normal. É normal hoje. Hoje é normal você casar 2, 3, 4 vezes. Você, antigamente, que criticava
aqueles que tinham vários casamentos, hoje você está querendo se igualar, então é normal, eu estou vendo aí que é normal. Gente, casou vários. Esse homem não tem moral nenhuma para falar de casamento. Ele tem capacidade para falar só de divórcio. O problema nunca foi as mulheres que passou pela vida, mas sempre foi a pessoa dele. O problema não estava naqueles, sim nele. Entendo que os nossos olhos abrem para imoralidade entrar. Imoralidade sexual é o desejo, é o momento que eu vejo, eu desejo, entra no meu coração. E se entra no meu coração, começa a contaminar. A palavra do Senhor diz que de tudo que tu deve guardar, em primeiro lugar tu guarda o teu coração. Guarda o teu coração. E principalmente da imoralidade sexual. Essa mulher não confessava o mesmo Deus, a mesma fé. Essa mulher não caminhava na presença do Senhor. Essa mulher era de território inimigo. Essa mulher já estava dizendo que ela não era apropriada para ser esposa dele. Mas a autossuficiência, a falta de gratidão, a soberba, sabe? A insubordinação não permitiu que ele enxergasse. Ele só desejou. E quando ele desejou, o desejo dele, eu creio que nesse momento aqui do leão, quando ele vai, que a palavra diz que ele se desvia do caminho, eu vejo que ali foi o Senhor falando com ele. Eu vejo que esse momento em que ele chega no leão morto, porque ele, como nazireu, não poderia tocar naquele leão morto. Ele olha e vê o mel. E aqui está um ponto-chave. Um ponto-chave. O pecado, ele está lá. Imagina uma carcaça de dias desse animal. Imagina o fedor. Imagina os urubus, né? Imagina o que é que não tinha passado por cima daquele bicho. Imagina aquela coisa medonha. Medonha. Morta, sem vida. Sem vida. Mas tinha o que dentro da boca dele? Mel. Assim é o pecado. Assim é a promiscuidade. Assim é a imoralidade sexual. Os olhos desejam, olha, mas não enxerga. Está à frente, o cheiro está ali. A podridão está ali para quem quiser ver. Mas ele não estava conseguindo ver. Porque a sua autossuficiência não permitiu que ele olhasse e enxergasse. A palavra do Senhor diz, aqueles que tiverem ouvidos, que ouça o que diz o anjo às igrejas. A palavra do Senhor diz que aquele que tiver limpo, que se limpe mais. O que Sansão tinha que fazer? Voltar para ver o bicho morto. E detalhe, ele fez isso, ele comeu mel, e ele não só comeu o mel, irmãos, ele pegou o mel e deu para os pais. Ofereceu e colocou. A palavra do Senhor diz, meus queridos, em que vocês são sal dessa terra. O sal não é coisa que você chega uma visita em sua casa, você vai oferecer sal para ela? Você oferece sal? Você oferece sal para que você não quer que volte mais? Você oferece doce. Você oferece sobremesa. Você oferece pudim. Ou pudim. Você oferece doce. Você oferece açúcar. Satanás, quando quer entrar com a promiscuidade, com a imoralidade sexual, com a prostituição, quando ele quer te levar para outros caminhos, dentro de um bicho morto, ele vai te mostrar o mel. Dentro da carcaça, vai ter doce. Porque é assim que o pecado é. O pecado vai aparecendo, irmãos, e ele vai aparecendo como se fosse doce, como se fosse gostoso, mas não tem nada de bom nisso. Não tem nada de bom em nada disso. E aqui diz que Sansão apartou
apartou-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Ele se apartou, ele se anulou naquele momento da presença, na sua autossuficiência, e ele foi ver, ele foi tocar, ele foi fazer aquilo em que ele, antes de nascer, já tinha sido recomendado para nunca fazer. Para nunca fazer. Antes de você nascer, o Senhor diz assim para os teus pais: eu tenho filhos em que eu quero que caminhem comigo na presença. Mãe, ensina teus filhos. Pai, ensina os teus filhos. E a gente entra nessa linha de ensinar, mas só que o nosso comportamento também não condiz com o que nós falamos. O que eu faço não é o que eu falo. E os meus filhos vão crescendo e vão vendo tudo isso. No caso de Sansão, não. No caso de Sansão, antes de nascer, ele foi conduzido e orientado, assim como sua mãe, o que ele tinha que fazer. Ele cresceu, engrossou o pescoço e começou a fazer tudo errado. Porque a arrogância dentro dele foi demais. A soberba dentro dele foi demais. E ninguém poderia parar. E aqui a gente vê um casamento acontecendo sem estar em concordância, sem estar debaixo de bênção, sem propósito, mas o desejo era que o coração do homem fosse satisfeito, e não o coração do Senhor. E há o casamento, e após esse casamento, numa grande festa, acontece uma reviravolta. E nisso Sansão sai fazendo o que ele faz de melhor, que é matar. Sansão não foi um gerador de liberdade, mas ele foi o cara que gerou morte e vingança. Para a tristeza do nosso coração. Porque o seu nome significa luz, pequeno sol. E ele precisava, sim, parecer isso para o povo dele. Um libertador. Sansão mata muitos. E mata muito mais após saberem que aquela mulher a qual ele amou, que ele desejou, a palavra não diz que ele amava, a palavra diz que ele desejou. Aquela mulher que ele desejou, ela é entregue para um outro após ele matar vários, é entregue na mão de outro. Eu acredito que nesse momento Sansão pensou: eu acho que eu fiz tudo errado, eu acho que eu vou retomar, eu acho que eu vou redirecionar, eu vou me colocar na posição, eu vou tomar jeito, eu vou orar, eu vou fazer campanha, né? Eu vou me apresentar ao Senhor, eu vou fazer aquilo a qual me foi proposto por Deus, né? Ser luz por onde eu passar, ser sal dessa terra, eu vou viver... Eu vou viver, Senhor, na tua presença, eu vou caminhar na tua presença, e diz a palavra que 20 anos ele foi juiz. Por 20 anos ele foi juiz. E após essa morte, certo dia, Sansão quer voltar de novo para se lambuzar. Se lambuzar de novo. E diz assim, no capítulo 16, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Voltando às velhas práticas. Irmãos, a imoralidade sexual, ela é algo que, com muito jejum e oração, com muito temor, com muita reverência a Deus, a pessoa se liberta. Tem muitas pessoas, vou tocar em pontos mais críticos, em que é um assunto mais fechado, que acha que porque eu não estou traindo com outra pessoa,
no físico, eu não estou pecando. Mas as pessoas estão em pornografia, as pessoas estão em atos solitários, se satisfazendo, abrindo uma porta para que coisas venham entrar. Algumas pessoas acham que não estão pecando, que elas não estão aborrecendo ao Senhor, mas elas estão agindo, estão abrindo uma brecha, estão deixando uma porta aberta. Essa imoralidade sexual, irmão, ela entra de várias formas. O negócio não é o Espírito Santo, ele está fazendo morada em você, mas as tuas atitudes, o teu comportamento, aquele que você tem quando ninguém está olhando, esse aí entristece o Espírito Santo e vai afastando ele, vai aborrecendo a Deus, vai enfraquecendo o Espírito Santo. Então, eu vejo o seguinte, que quando Sansão volta para ver um animal morto, irmão, o que está morto, está morto. Tem gente buscando aonde já está morto, aonde Deus já deu livramento. A palavra disse que o Espírito do Senhor deu força para Sansão matar aquele leão. Então, o Espírito já tinha fortalecido, já tinha tido um episódio, o Senhor já tinha dado esse livramento, já tinha te fortalecido, você já saiu de dentro daquela situação. Você saiu novo de dentro daquela situação. Você não tem que voltar para ir ver mortos, você não tem que voltar para dar ouvido a mortos. Deixa os mortos lá. Deixa os mortos onde eles estão. Os mortos estão abrindo uma brecha, um espaço nos teus olhos para que entre o pecado, e ele vai entrar, sim, de forma doce como o mel que estava na boca do leão morto. E você não percebe. E eu vejo que nesse momento aqui, foi um momento em que, Sansão, é aqui, a hora é agora. Você vai ter que se posicionar, você vai ter que se decidir. O que você quer olhando para esse leão? Você vai olhar, você vai ver o mel, você vai desejar o mel, você vai querer o mel, porque o mel também está te esperando lá na cidade, naquela Filisteia. O momento é agora de você se libertar. O momento é agora de você seguir o propósito que Deus colocou na sua vida, para você caminhar. O desejo do seu coração não pode ser maior do que os propósitos que Deus tem na tua vida. Não pode ser maior que isso. O meio do caminho, Satanás vai colocando coisas, pessoas, situações, objetos na tua frente que vai corromper o teu coração. Vai te corromper. E quando você menos pensar, queridos, você está fraco, você já não quer mais participar das lives, você já não quer mais orar, você já não vê mais nada, você olha e você diz assim, quer saber de uma coisa? Eu vou viver minha vida, eu vou comer muito mel na boca do leão. Será que Deus vai estar presente todas as vezes que o leão aparecer? Sansão tem uma oportunidade. Lhe é dado várias oportunidades. Mas Sansão, mais uma vez, ele volta ao pecado, ele volta para as imoralidades sexuais, ele volta para fazer aquilo a qual o coração dele é tendencioso. Irmãos, existem coisas em que nós somos tendenciosos. Existem pessoas que têm o pecado da gula, tem pessoas que têm o pecado da língua mesmo, que fala mal de todo mundo. Tem gente que tem o pecado da carne. Tem gente que tem o pecado da carne. Aqui, pasmem vocês, tem um irmão em quem conversa comigo e ele fala, ele ministra, ele é pastor, ele ministra na vida de pessoas. E ele diz, irmã, eu tenho um problema sério, Eu faço acompanhamento, porque eu não consigo, eu tenho que me controlar demais, eu vivo numa luta, uma militância verdadeira entre o espírito e a carne. Porque eu olho, já desejo. Eu olho para uma irmãzinha, eu já desejo.
Muitas vezes eu sei da intenção do meu coração, eu já me achego a ela, já toco no ombro dela, mas eu sei o que é que está dentro de mim. Eu estou desejando. E Jesus disse, aquele que olhar e desejar ali já pecou. É uma militância entre o espírito e a carne. Existem pessoas que são fracas. Como que eu posso lutar contra isso? Como que eu posso me fortalecer na presença do Senhor? Eu tenho que ter força. E esse é um ponto, irmãos, em que a maioria tem, que é esse desejo da carne. A infelicidade, a frustração de um casamento que não está funcionando é tendencioso à imoralidade sexual. Triste, mas é verdade. Quando as coisas não vão bem, eu me autogoverno, você não manda em mim, tem que dar satisfação para a mulher, que conversa de dar satisfação para o marido, atender telefone para quem quer que você já quer, que você já quer. Entendeu? Tipo isso. O doce está dentro da boca do leão morto. O doce está lá se apresentando para você. Mas existe uma carcaça imunda, fedorenta, podre. Podre. Ali. Em que já te foi dado livramento. Livramento dela. Pelo Espírito. A palavra diz que foi o Espírito do Senhor encheu Sansão de força naquela hora. E Sansão já aqui no capítulo 16 já inicia dizendo que Sansão desce à cidade e já se deita como uma prostituta. A imoralidade sexual que está dentro daquela mulher, de alianças que ela vem formando, que ela vem se deitando, ela vai fechando aliança, e aquela imoralidade, aquele peso se chega em Sansão. E ali Sansão acha que ele já continua enxergando alguma coisa, mas não enxerga mais nada. Porque passa a ser natural e normal encontrar uma outra pessoa, fechar aliança com outra pessoa, porque o que vale é ser feliz. O que importa é ser feliz. Não interessa a condição e o que vai me acontecer e o resultado do desejo desse meu coração. Importa é o meu ser, a minha vontade, é o que impera em mim. Sansão nasceu para ser luz. Mas a única coisa que ele conseguiu fazer foi ficar deitando com o diabo o tempo todo. Fechando a aliança. Vou voltar para o início da história de Sansão. O anjo do Senhor chegou para a mãe e para o pai e disse: tu és mulher, uma mulher que não pode ter filhos, mas o teu ventre vai ser abençoado. E daí sairá um libertador. Alguém que vai lutar e libertar o meu povo dos filisteus. Propósito dele. Qual é o seu propósito? Em que momento foi que o seu caminho se desvencilhou? Em que momento foi que você entrou em desobediência, faltou a concordância com Deus? Quanto foi que você decidiu algo e não colocou Deus à frente dessa decisão? Qual foi esse momento em que você andou visitando mortos? Qual foi o momento em que você andou visitando aqueles livramentos que Deus já te deu? E você voltou a visitar. Irmãos, o pecado, quando ele entra e vai cegando. Ele entra, vai entristecendo e aborrecendo o Espírito, aborrecendo a Deus, e o Espírito vai se afastando. Só que
aquele que é soberbo, aquele que é autossuficiente, ele não consegue ver que o Espírito está se afastando dele. Que ali o Espírito já não habita mais. Que já não tem mais ali força. Sansão, nesse momento, ele se deita com essa prostituta, em seguida, armam para matar Sansão mais uma vez, ele arranca as portas daquela cidade. O cara tinha força demais, gente. Estava virado no giraia. Arrancou as portas, jogou longe. Mas em seguida, ele conhece outra mulher. Outra mulher. E ali, irmãos, eu acredito que não foi uma relação de 2 dias, eu acho que era uma relação de muito tempo, porque diz a palavra que Sansão a amou. Amou não, Sansão se agradava mesmo dela. Eu acho que foi um tempo que ele viveu com Dalila, que não foi poucos dias, não. E a gente entra aqui, digamos que era uma relação, como diz a nossa lei hoje, né? Uma relação estável. Eles estavam morando junto, debaixo do mesmo teto. Mas veja só que relação louca, gente. A mulher mentia para ele mentia para a mulher o tempo todo. A mulher mentia para ele o tempo todo. Armadilhas, planos, estratégias. Você vê o que é que não tem Deus, como é que funciona, como é que é. Quando Deus não está, quando Deus não aprova, quando Deus não é participante, não está no centro. Eu vi um testemunho de uma irmã na internet e ela falava o seguinte, que ela é muito inteligente. A mulher é um absurdo de inteligência. É muito, muito mesmo. E aí ela fala o seguinte, que toda vez que iam falar de Jesus para ela rebatia. Ela rebatia, ela questionava e tudo. E uma grande amiga dela foi para um encontro, um desses de fazenda, né? E lá nesse encontro, irmãos, em que essa amiga foi, né? Ela disse, olha, é o seguinte, eu vou lá porque esses crentes não vão pegar minha amiga, não. Quem vai ser minha amiga da bebedeira? Quem é que vai estar comigo na mesa? Quem é que vai se sentar comigo? E agora esses crentes chegaram querendo tomar minha amiga? Vou não. E ela disse que foi também, mas foi, irmãos, não foi para ouvir a palavra do Senhor, não. Foi para criticar, foi para julgar. E eu lembro que ela contando no testemunho dela, em que teve um momento lá da palavra, e aquilo começou a mudar ela, e ela disse que começou a ver um povo muito feliz, um povo muito alegre, não entendia por que esse povo era alegre, e aquilo não entrava na cabeça dela, até que a pastora passou por ela e disse assim, olha, Jesus te ama. Ela disse que naquele momento ela teve quase uma epifania, né? Ela olhou assim para o lado e viu uma cadeira dessas de rei, de trono de rei. E ela olhou e na infância dela, a mãe dela lia muita historinha, né, de Jesus, e tinha a imagem, a caricatura, né, de desenho de Jesus, né? E ela disse que olhou para a cadeira, o trono, ela disse, é um trono de rei. Mas está vazio. Por que esse trono está vazio? Ela disse que olhou assim para o lado e viu em pé Jesus, e ela disse, olha, Jesus, é igual a caricatura que a minha mãe me mostrava enquanto criança. É Jesus, por que ele não está sentado na cadeira, no trono? Aí quando ela voltou os olhos para o trono, ela estava sentada no trono. E Jesus falou ao coração dela e disse, você quer ser rei, você quer ser dono, você quer ser o condutor da tua história. Você não me pergunta nada? Você ainda duvida que eu existo? Você quer fazer tudo o que vem na cabeça? Quer conduzir a tua maneira? Mas eu tenho um propósito na tua vida. Que você é um ganhador de almas. Eu tenho um propósito na tua vida. Que é você levar o evangelho para aqueles que têm sede. Eu tenho um propósito na tua vida. Que se a tua geração passada não servia
ao rei. Você vai ser pai de uma que vai servir ao rei. Eu tenho um propósito na tua vida. Que tu não vai se render às imoralidades sexuais. Tem um propósito na tua vida. Que tu não vai mais se lançar na bebida, no vinho. Não vai mais. Eu tenho um propósito na tua vida. Tu não vai mais mentir. Tu é escolhido desde o ventre. Tu é projeto meu. Escolhido e separado desde o ventre. Vamos fazer caminho de volta. Vamos se reformular. Vamos se refazer. Vamos olhar onde foi o momento em que você se desviou do caminho. É propósito de vida, e é vida em abundância, não é morte. A soberba entrou no coração dele, assim como a mentira. A relação dele com Dalila era um terror. Era um terror. E pasmem, era uma relação também movida no dinheiro. A traição não era por quem era Sansão, mas era quanto estavam pagando a Dalila. Para ela pouco importava quem era Sansão. Mas é quanto que vão me pagar. Enquanto não ofereceram dinheiro, enquanto o dinheiro não estava envolvido na relação, ela estava ali. O dinheiro é a raiz de todos os males. Não é pecado ter o dinheiro. Pecado é colocar o dinheiro no trono. Pecado é deixar o dinheiro lá no trono, governando a sua vida. Quem governa a sua vida é Deus. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? O governo da sua vida está na mão do Senhor. Glória a Deus. O governo da sua vida está na mão do Senhor. O governo do seu casamento está na mão do Senhor. Muitos divórcios, irmãos, hoje. Está correndo injustiça. E a maior brigaiada feia mesmo do Satanás é por causa de dinheiro. De bens. É divisão. O que fica para quem? O que fica para quem? Essa semana foi uma semana de vitórias em muitos sentidos, para muitas pessoas que entrou em contato comigo, a gente em oração, em conversa. O Senhor deu muita vitória, muita vitória. E uma delas foi um pai que saiu de casa, largou a esposa com seus 2 filhos, e o apartamento ele não pagou mais, ela não tinha trabalho, ela não tinha como manter esse apartamento, e entrou na justiça, e imagina o que é que já deu, né? Então, ele se alegrou em saber em que o oficial de justiça foi lá para despejar a mãe dos filhos dele com os filhos. E ainda por cima, com a amante do lado, ainda disse: agora eu quero ver onde é que você vai depositar o seu veneno. Mas para a honra e a glória do nosso Deus, porque o Senhor é soberano, o Senhor tem a mão estendida, sustentando os seus justos, irmãos. E nós devemos nos alegrar, Senhor, nos alegrar com a vitória dos nossos. A vitória dos nossos. Mesmo sem trabalhar, ela conseguiu alugar um local. Um local de excelência, irmãos. Não foi qualquer coisa, não. Não foi pouca coisa, não. Um local de excelência. Mesmo sem ter, o Senhor enviou provisão. Provisão. Como que um pai se alegra em ver os filhos sendo jogados na rua? Isso, no meu ponto de vista, isso é muito demoníaco. Essa pessoa, ela está insana. Essa pessoa, ela não tem o menor amor pelo outro. Quem está governando ali não é o Senhor. Quem está no centro não é o Senhor. Não é o Senhor que está no centro, que está nos pensamentos. E para ficar mais horrorizada a situação, irmãos, acreditem, está na igreja. Está na igreja.
louvando, adorando e orando pelo mal. Nem todo aquele que diz Senhor, 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 vai entrar no reino. Porque a intenção do coração está falando. A impureza, a imoralidade do meu coração está gritando. Orem por aqueles que vos perseguem. Orem por aqueles que estão te caluniando. O Senhor hei de te dar vitória. Você não precisa fazer nada. Essa batalha não é sua. A peleja não é sua. É tudo para o Senhor. Tudo que acontece, a vitória, a glória e a honra é toda dele. É tudo dele para ele. Não tem nada para mim nem para você. Tudo que acontece é para a honra e a glória do nome do Senhor. Sansão, ele estava no colo de Dalila. Depois de, por 2 momentos, ela tentar tirar ali vantagem de ver como é que você tem essa força para poder barganhar o dinheiro que estava esperando. É qualquer coisa para derrubar o outro. Não interessa se eu estou tendo uma relação, se eu estou vivendo maritalmente, o que importa é derrubar o outro. Muitos desertos deram início assim. Dentro de casa. E a imoralidade sexual estava habitando o desejo do coração. É qualquer coisa para me satisfazer. Sansão estava no colo de Dalila quando ela chamou outro para vir cortar. As tranças, as 7 tranças, ainda tem esse detalhe, 7 tranças, o número 7 mais uma vez aparecendo, né? Daquele gigante por fora. Que por dentro era um anão. Um anão. Ele já estava completamente perdido ali. Completamente. Cheio de alianças. Insubordinação. Sem respeito, sem temor. Achando que dele vinha poder. Mas dele não tinha poder coisa nenhuma. E diz a palavra do Senhor que nesse momento em que ele está no colo de Dalila, é cortado ali as suas tranças, e Dalila vai e diz mais uma vez, né? Dalila diz, olha, os filisteus estão chegando. Aí ele se levanta e diz assim, mais uma vez, mais desta vez, só mais essa vez. Tipo, eu tô dando um chamado, viu? Tô chamando a atenção. Só dessa vez eu vou chamar a atenção. Mas essa vez eu vou lá derrubar os filisteus. O espírito tinha saído dele já. O espírito não estava mais nele. Já estava morto igual o leão que ele passou na estrada. Morto, 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 morto. Ele nasceu para brilhar, mas os seus desejos, as suas luxúrias, o fez viver em trevas. Salomão, da mesma feita. Sábio, no final das contas, ele já não sabia se o templo que ele construiu, qual era o Deus que estava sendo glorificado ali. A luxúria, a autossuficiência. Eu sei mais, eu posso mais. Ah, essa mulher aí, essa pastora Silvia, essa mulher não pega nada, não. Essa mulher não conhece nada de palavra, não. Eu que sou o cara, eu que sei, eu que conheço. As muitas letras e o espírito está morto. Não tem presença do espírito. Está morto. Mas ele sabe que está morto? Não. Contar um episódio aqui interessante que eu ouvi o pastor Rodrigo falando, que ele diz o seguinte: você está na sua casa, tá seus filhos, e aí um ladrão entra na sua casa.
você pega a sua arma, você tem uma arma em casa. Você pega a arma e você sai em defesa da sua família e você mata o ladrão. Mas você conhece um pouco de lei e você sabe que você tem que fugir ali do flagrante. Então, você deixa a sua família e foge. E foge. Preocupado com as 48 horas que vão se seguir para você depois se apresentar, para dar uma justificativa. Você está errado, você não está. Você matou para se defender. Mas isso você vai apresentar nos tribunais, certo? Mas aí a gente faz uma outra. Vamos dar um outro exemplo. Você tem uma arma em casa, você vai limpar a arma. Sem querer, você dispara a arma. Quando a arma dispara, pega no filho seu. Você vai fugir? Não. Você vai ficar. Qual é a tua preocupação? É com aquele que foi baleado. Não é mais você a preocupação. O amor que é gerado dentro de nós, irmãos, é esse amor de pai para com filho. Sansão estava ferido pelos filisteus. A primeira coisa que os filisteus fizeram, quando pegaram Sansão, foi arrancar dele exatamente a janela por onde entrou o pecado, seus olhos. Arrancou seus olhos. E leva Sansão para servir de palhaço, no meio de uma festividade para o Deus deles. E eles estavam ali festejando. Quando um se converte para o Senhor, há festa no céu. E quando Satanás derruba um que foi levantado por Deus, há festa no meio deles também. E eles fizeram essa festança. Colocaram ele lá. Da mesma forma que ele falou para Dalila, enquanto ele estava deitado lá no colo, que levantou de uma vez, ele disse, só é desta vez, só mais esta vez. No momento de arrependimento dele, no momento em que ele viu o filme passando pela mente, passou o filme na minha mente, e eu recordei ali toda a minha história, e eu vi que eu fiz tudo errado. Senhor, só mais essa vez. Só essa vez, Senhor. Me dá condição, me dá força no teu espírito, para que eu me vingue pelo menos de um dos meus olhos. Só mais uma vez. Tem muitos que estão mortos na imoralidade sexual, no desejo do coração, na brecha que abriu, mas eles estão mortos, eles ainda não entenderam. E quando eles entram no fundo do poço, que eles estão servindo de chacota, porque Satanás, ele oferece o pecado, mas depois ele vai te humilhar com esse mesmo pecado. Com esse mesmo pecado, ele vai sapatear em cima de você. Ou você acha que não vai? Ou você acha que o cônjuge que traiu não está acontecendo isso? Para quem fez, está lá fora, irmãos, está vivendo a pancadaria também. Você tá, que está lá fora também. E o Senhor dá mais uma oportunidade para que ele venha cumprir ao que ele foi designado. O projeto da vida dele. Libertar aquele povo dos filisteus, dos 40 anos. Os 40 anos que estavam na mão dos filisteus. Só mais essa vez. Só mais essa vez. Levantado como uma promessa de herói, mas ele virou troféu na mão do inimigo. Troféu por conta dos olhos da impureza, do coração.
Mateus 6, 22, 23. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará absolutamente na escuridão. Forte, né, irmãos? Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas? Porque ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a mamão. Que o Senhor possa trazer ao teu coração esse entendimento. Sansão era separado, era escolhido desde o ventre da mãe dele. Sansão foi entregue a ele força para derrubar o inimigo. Mas o desejo do coração dele foi maior do que o propósito. Ele deixou o propósito de canto. Ele deixou a orientação dos pais de lado. Ele afastou e ele foi visitar mortos. Ele foi comer mel. E os olhos dele se tornou mal. Senhor Deus e Pai, obrigada pela tua palavra. Tu és soberano, benigno, Senhor. Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos, Pai. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, das impurezas, Pai. Da imoralidade sexual. Porque mesmo estando no deserto, às vezes, Pai amado, nosso coração é desejoso. Nós desejamos, Senhor, um escape para sair do deserto. Nós acreditamos, Senhor, que esse mesmo escape está em um futuro, segundo, terceiro ou quarto relacionamento. E isso entrou nos nossos olhos e tomou conta do nosso coração. E isso é desejo do nosso coração. E nós não te pedimos orientação para isso, Senhor. Então tira de nós esses pensamentos imorais, Pai. Imorais. Porque eu estou simplesmente pensando só em me satisfazer. Em me satisfazer enquanto pessoa. E diante disso, o meu espiritual, Senhor, está com fome e com sede de ti. Porque quanto mais os desejos do meu coração, Pai amado, a imoralidade que entrou, a vontade de me libertar, Senhor, de me libertar, Senhor, das minhas lutas, Pai amado, é tão grande que qualquer coisa me serve, até um prato de lentilhas. Mas eu não quero, Senhor, prato de lentilhas. Eu não quero, Senhor. Blinda, Senhor, os meus olhos, para que o meu coração não seja alcançado. Blinda, Senhor, o meu coração, porque de lá vem, Senhor, todos os meus desejos, os meus pensamentos e as minhas palavras. Que eu seja servo, Senhor. Que eu esteja reconhecendo em ti a soberania, que no trono, Senhor, de rei, que eu tenho do meu lado, seja o Senhor que esteja sentado. Que eu não tenha audácia de querer me sentar no teu trono. Que eu não tenha audácia, Senhor, de querer dirigir o carro, Senhor, sem antes perguntar a ti, Pai amado, se eu posso ligar o carro e seguir. Toma o meu caminho nas tuas mãos, Pai. E me ensina, Senhor, a viver dependente de ti. A viver uma vida, Senhor, moral. Moral. Nos teus costumes. Na tua linha e visão de pensamento. Para que as portas, Senhor, do reino não se fechem. Para que a porta da graça não se feche. Eu sou uma das 10 virgens, Pai amado. Mas eu quero ser a prudente, Senhor. Eu quero ser a prudente, Pai amado. Porque quando tu bater a porta, Senhor. Quando o noivo bater a porta. Eu quero ouvir o noivo bater a porta. E eu quero entregar na mão do noivo a minha lamparina cheia. A minha lamparina cheia. E eu quero seguir, Senhor. Seguir contigo. Me esvazia de mim mesmo.
Me esvazia, Senhor, da minha autossuficiência. Me esvazia, Senhor, do meu orgulho. Me esvazia, Senhor. Me esvazia. Tira de mim, Senhor, toda trama, armadilha, Pai amado, todo pensamento maléfico, toda cegueira no espírito. Livra-me, Senhor. Livra-me. Livra-me, Senhor, da cegueira espiritual. Livra-me. Livra-me das trevas. Livra-me, Senhor, do abismo. Livra-me, Senhor. Livra-me, Senhor. Livra-me, Senhor. Eu não sou escravo, Senhor. Sansão nasceu para ser um libertador, Pai. E morreu preso, cego e escravo. Mas no último instante, ele entendeu, Senhor, que o poder, a honra e a glória é tua e vem de ti. Em nós não há força nenhuma, se não for por ti. Em nós não há força alguma, se não for pelo teu Espírito. Enche-nos da presença do teu Espírito Santo e nos faz transbordar na presença do teu Espírito Santo. Não permita, Senhor, que nós venhamos, Senhor, ser desejosos de mel na boca de leão morto, leão fedido, leão morto, leão já derrotado. Não permita, Senhor, que nós venhamos cair nas artimanhas de Satanás. Amém? Amém e amém. Glória a Deus. Tem Amém. crente aí? Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Essa palavra falou com Amém. você? Aleluia. Essa palavra Amém, falou ao com seu certeza. coração? Essa Muito. palavra trouxe resposta ao seu coração? Essa palavra falou Amém. no profundo da sua alma? Você está aqui orando, você está buscando ao Senhor, e aí no meio do seu deserto, no meio da sua busca, você está dizendo assim, eu fui separado, eu fui escolhido, mas o Senhor está de olho em você. E às vezes você está se achando tão cheio, e na verdade você está meio vazio. Na verdade, você não está cheio, não. Na verdade, alguma coisa, algum pensamento, alguma fala desagradou ao Senhor, e você está andando, você está meio cego para algumas coisas, porque o coração está desejando outras. Você está orando, pedindo a Deus algo, e o coração está desejando outras coisas, e o Senhor está dizendo, peraí, olha como foi que viveu Sansão. Sansão tinha tudo, irmãos, tinha tudo. Olha, irmãos, eu fico comparando Sansão, sabe a quem? A Daniel. Daniel estava no meio do antro. Daniel foi jogado lá dentro da Babilônia, meus irmãos. Daniel não se corrompeu. Não é o local, é você. Não é as amizades, é você. É o que está dentro de você. É a luz que está dentro de você. Se você diz, eu sou sal dessa terra, então seja sal. Se você é a luz desse mundo, então seja luz. Não existe treva, existe ausência de luz. Se você é luz, então seja luz. Eu fui para a igreja, mas quando eu chego dentro de casa, dentro da minha casa, tudo pode, tudo acontece. Mas que servir é esse? É o servir do eu matei o assaltante, ninguém viu, mas depois eu vou me justificar? É o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar? Mas e aquele que tudo vê? Aquele que tudo vê tá ali, ó, olhão, ó. Mó Big Brother aí. Ops, Deus me livre. Mó olhão aqui em cima de você. Identificando tudo. Sabe aquele momento que você tá deitado lá, em oração? Aí depois você fica ali, o sono não chega e a sua mente está trabalhando? Aí tá passando um monte de coisa, tá passando um monte de leão morto lá. Um monte de mel. Um monte de mel na sua cabecinha. O Senhor está dizendo, ei, peraí. Vamos voltar no caminho, no local aonde você desviou da minha vontade. Amém? E é o que nós tínhamos para hoje. E Jesus é bom o tempo todo. Vamos glorificar o Senhor. Vamos finalizar o nosso sábado na presença do Senhor. Segunda-feira tem mais, hein? Tô vendo aí um testemunho, hein, meu povo?
Para honra e a glória do Pai. Vamos dando Glória a glória, Deus. vamos dando Nó. glória. Glória a Deus. Glória a Amém? Deus. Amém. Tem um testemunho chegando, tem testemunho chegando. Não sei se eu vou fazer na segunda ou na sexta-feira, mas coloco no grupo, tá bom? Ó, beijão, com vocês ficaram até agora aqui com a gente, viu? Beijo no coração. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.